Gi Carvalho e no vídeo de hoje eu vou fazer um replay de mercado. Não vou fazer inteiro, obviamente, vou fazer uma ou duas operações, porque muitas pessoas colocaram nos comentários que não estão entendendo exatamente onde que é o gatilho de entrada das operações. E realmente eu falo isso de uma forma tão automática, porque a maioria das pessoas que me seguem já sabem como é, que eu nunca lembrei de parar para explicar certinho. Então esse vídeo é para mostrar para quem não entendeu ainda a dinâmica do operacional, lembrando que eu estou ensinando uma forma mais simples para o iniciante. Algumas pessoas que me seguem há mais tempo começaram a me questionar: Gi, mas você olha a média do MACD? Antes você não olhava, e isso e aquilo. Gente, entendam, eu estou passando uma forma mais conservadora para quem é iniciante fazer as operações ainda sem ter muito conhecimento, sem conseguir analisar tantos indicadores, sem conseguir analisar o movimento de preço, mas mesmo assim conseguir fazer algumas entradas. Então eu já coloquei aqui no replay do dia 6 de ontem, eu vou, conforme for dando o gatilho de entrada, eu vou mostrando para vocês o que é para ser feito. Eu vou acelerar, tá? Para não ficar uma coisa muito demorada. Se eu entrar um pouquinho atrasado numa operação ou outra, vocês me perdoem, mas porque se eu ficar esperando aqui um movimento normal, normalmente demora um pouquinho. Então a primeira coisa que a gente tem que observar, por enquanto eu vou dar pausa aqui, vocês percebam, nós temos aqui um movimento de alta dos boxes, mas eles seguem amarelos. Box amarelo significa que o preço ainda não cruzou, então ele segue no último cruzamento que ele teve, que seria o de queda. Ele cruzou para queda aqui no pregão anterior e ainda estava na mesma direção, não houve um novo cruzamento. Então, enquanto não mudar de cor, significa que não aconteceu um novo cruzamento. Nesse momento, apesar do box já estar comprador, né, ele está subindo, ele já está aqui acima da minha média de 21, o MACD já está acima do eixo zero, mas eu ainda não tive o cruzamento, então eu tenho que esperar ter um gatilho de cruzamento para fazer minha entrada. Então eu vou dar play aqui de novo, para vocês entenderem aonde que é feita a entrada do operacional. Ainda está amarelinho, que significa que não cruzou, não me deu um gatilho de entrada. Eu tenho que esperar aqui para fazer minha entrada no segundo, ó, vou dar pausa de novo. Perceberam que esse box já ficou azulzinho? Quando a gente não tem a coloração, a maioria das pessoas já teriam entrado nesse momento. Eu sempre entro após o cruzamento acontecer, ó, é que aqui eu tô só com uma média. Eu não ploto a média de 9 porque ela não serve para nada a não ser o cruzamento. Como eu já tenho isso na coloração, é menos uma informação na tela. E eu não faço pullback em média de 9. Então percebam que esse próximo box ele já começou a ficar azulzinho. Significa que nesse momento as duas médias estão se cruzando. Só que se esse box fechar para baixo, vai descruzar e aquela possível tendência não vai ter acontecido. Então não vai ser uma entrada válida. Então o que eu tenho que observar já nesse momento? Vai acontecer esse box de alta? Se ele acontecer, ele vai me dar um cruzamento a um gatilho. Ok. O MACD já está favorável? Sim, eu já tenho o MACD acima do eixo e a média em cima do eixo. Então, se eu quiser, nesse momento, eu já posso posicionar minha ordem para fazer entrada no ponto certo. Qual que é o ponto certo de entrada? Eu nunca entro a mercado, tá? Até para vocês saberem, eu sempre posiciono a minha ordem. Mas, Gi, como que eu vou posicionar antes? Eu nem sei onde que vai acontecer. Sim, a vantagem do Renko é que eu nunca tenho um box ao lado do outro, é sempre acima ou sempre abaixo. Então, basta eu olhar o coleguinha mais próximo para ver a direção. Então, nesse caso, eu tenho um box azul formando. Aonde vai ser a minha entrada? No box azul seguinte. A abertura do segundo box azul é a minha entrada de compra e a abertura do segundo box amarelo é a minha entrada de venda. Então, se ele já está formando aqui, o que eu sei? Eu quero fazer uma compra. Então, eu vou colocar aqui, ó, que eu quero fazer uma compra. Esse box está em andamento, ele vai fechar aqui, ó. Ah, como que você sabe? É só eu olhar aqui nesses boxes azul, esse box azul aqui do outro lado, à esquerda. Se vocês olham ele, é onde esse box vai fechar. Se é onde ele fecha, é a abertura do próximo box. Então eu vou colocar, ó, um tiquezinho para cima. Opa, um tiquezinho para cima, tá vendo? Quase nada. Significa que se ele fechou, ele vai pegar minha ordem de compra aqui.
Deixa eu arrastar para cá, para vocês conseguirem enxergar. Ah, Gi, mas e se ele cair e não fechar? Eu vou esperar ter um box azul de alta para eu fazer a minha entrada. Vou dar play aqui de novo para vocês entenderem. E me desculpe se o vídeo ficar extenso demais, mas é que eu tô tentando mostrar. Vou até acelerar mais um pouquinho aqui, ó, 5 vezes. Eu acho que dá para mostrar mesmo com 5 vezes. Opa, deixei um pouco mais. Ó, vamos lá. Se ele fechar, ele vai pegar minha ordem. Vamos lá, estamos esperando. Ele até agora não foi lá e não fechou o box para cima. Nós temos que esperar. A minha ordem tá lá. Por que eu não vou entrar no mercado? Opa, vamos dar uma pausa aqui. G, ele cruzou porque ele ficou azul. Então significa que chegou a ocorrer o cruzamento. Significa que eu vou entrar aqui onde ele está? Não, eu só vou entrar num box comprador. Então eu já tenho um cruzamento. Eu já tenho um MACD acima do eixo, eu já tenho uma média acima do eixo. Aonde vai ser a minha entrada? Se esse box que está caindo subir e fechar comprador. Então ele vai acontecer aqui. Eu sei que essa entrada está um pouquinho mais chata porque ele cruzou, mas já caiu. Que é aquilo que eu falei para vocês. Eu só faço a minha entrada depois que acontece o toque das médias, mesmo que elas se cruzem, e fecho um box positivo. Nesse caso, ele cruzou e fechou negativo. Se eu tivesse já entrado de imediato no cruzamento, eu já estaria 100 e poucos pontos para baixo, correndo o risco de ser estopado. Então, eu ajustei aqui a minha entrada, eu só vou fazer minha entrada na compra se ele chegar até aqui. Vou dar play de novo e vamos ver se ele vai chegar lá. Se ele chegar lá, ele vai pegar. Opa, peraí, dá pausa. Opa, pausa. Ó, tá aqui. Ó, eu entrei com uma ordem qualquer, eu nem olhei aqui qual que era. Tá aqui com 20 pontos só, mas, né, não faz sentido. Aí aqui, é claro. Ah, qual que é o alvo que você trabalha? Eu não vou falar de alvo. O que eu vou falar para vocês é, a primeira coisa, né, o 11R, o stop, são 160 pontos. Então, vamos deixar aqui. Ok, aqui é o meu stop, ali tá o gain logo acima. Ah, Gi, qual que é o tamanho do gain? Eu gosto de estender, eu prefiro trades longos, eu não gosto de trade curto, assim, não é que eu não gosto, eu sempre tento estender. Então aqui, do jeito que tá, eu não mexo nesse trade por enquanto. Minha sugestão é no mínimo buscar 1 para 1, o mínimo. Ideal é sempre buscar mais, eu sempre tento buscar mais. Eu vou analisar um pouco do contexto. Eu tenho aqui uma média macro e eu tenho um pivô logo acima. Então, eu num primeiro momento tentaria levar pelo menos até essa média macro, que já me daria aqui 1,5. Mas o pivô tende a segurar um pouco mais, então pode ser que quando ele chegue nessa região, eu deixe ver o que vai acontecer, mas enfim, eu posso sair do trade também, ou se eu entrar com mais contratos, fazer parcial, mas enfim, mas é só para vocês entenderem. Então, esse foi o ponto de entrada. Ele aconteceu o cruzamento, mas ele caiu. Eu não entro na compra com box caindo. Eu quero entrar na compra com box na mesma direção, de compra, de alta. Coloquei a minha posição aqui, ele pegou e agora ele vai ficar sambando. Vamos ver se ele vai me estopar ou se ele vai pagar o meu gain. E o MACD já tinha me dado condições. Vamos deixar aqui, vamos acelerar e torcer para que não demore muito. Se demorar muito, eu dou uma adiantada aqui. Eu pauso o vídeo, espero movimentar para o vídeo não ficar longo demais. Aí aqui agora é questão de ficar acompanhando se vai andar ou não vai andar. Ó, vejam que ele tá subindo, tudo bem, tá acelerado, né, gente? Claro. Mas ele tá subindo direto, ó, sem box de reversão, tá bonitinho. Poxa, vale a pena eu já deixar aqui? Eu acho que não. Eu acho que eu vou tentar estender aqui pelo menos até o pivô. Opa, cadê? Não arrastou. Se eu levar até o pivô, ele vai me pagar 2 vezes o meu risco. Já tá legal. Aquilo que eu falo para vocês, eu só tô dando exemplo. Eu conduzo de uma outra forma, depois que pagou meu gain mínimo, eu vou conduzir pelo 25R, enfim. Mas não é o caso. Aqui o principal é vocês entenderem onde foi o gatilho de entrada e o que eu olhei aqui. Eu vou dar play de novo e vamos ver. Ah, Gi, mas e se ele voltar? Vamos ver, é um risco. Aqui ele não chegou a me pagar ainda 1 para 1. Então, no pior das hipóteses, ele não me pagou nem 1 para 1. E eu vou deixar esse trade correr. Aí vamos observando. Então, eu sempre tenho cuidado de analisar o que eu falei para vocês, a questão do contexto, eu analisei muito pouco. Nós temos aí 2 impeditivos no caminho, que tem uma grande chance de bater e voltar, mas eu quero mostrar para vocês
como que é o comportamento do mercado. Ah, mas eu poderia já ter saído desse trade? Poderia ter saído ali com 150 pontos, mais ou menos. Acho que até pagaria 1 para 1. O meu stop está aqui, está posicionado. Ah, você corre o risco de ser estopado? Corre. Poxa, Gi, mas chegou a pagar 150 pontos, mesmo assim você não sai? Não, essa é a forma que eu opero. Eu sei que tem muitas pessoas que ficam agoniadas quando vê o trade indo contra e já querem sair logo da operação, mas eu normalmente não faço isso. Pô, 69 não, né? Vamos colocar 70, pronto, vai ficar pelo menos 70, né? E aí o mercado tá indo e tá indo a favor da nossa operação. Ah, Gi, em que ponto você começa a proteger o trade? Eu, particularmente, eu gosto de proteger sempre abaixo da média de 21. Então, tem um último fundo aqui, eu vou proteger nesse último fundo. Se ele subir e fizer um novo fundo, eu vou fazendo minha proteção, mas aqui eu não vou mexer mais nessa ordem, até porque, ó, aqui é região de bola, então provavelmente deve segurar nessa região, pode ser que ele bate e volte nessa região, enfim. Mas é só, o principal aqui era para vocês terem um entendimento de aonde que seria o meu gatilho de entrada. Pronto, dei uma adiantada aqui no vídeo para não ficar demorado demais, ele tá quase pegando a entrada. Vamos ver se ele já pega essa entrada logo para a gente ir para a próxima entrada para eu mostrar isso para vocês. Vamos, filho, agora vai pegar essa operação para a gente ir para o próximo gatilho para vocês entenderem uma entrada mais clara. Então, aqui pegou, bora que eu vou agora adiantar aqui para ver o próximo gatilho, para não ficar esperando. A hora que estiver perto de dar o próximo gatilho, eu volto com um vídeo aqui para vocês. Pronto, aqui ó, vou lá, mais uma vez. Percebam que nós já temos aqui um box ficando amarelinho. Vamos lá. Esse box está ficando amarelo. Eu já estou com o eixo do MACD abaixo. A média ainda não. Muito provavelmente, quando fechar esse box, nós já vamos ter essa média. Mas a gente só vai ter certeza a hora que chegar. Como está acelerado, eu não tenho a possibilidade de esperar ele fechar para eu analisar se a média chegou ou não chegou. Então, eu já vou deixar a minha ordem aqui. E se tiver que dar stop, paciência. Mas vamos lá, vou mostrar para vocês. Então, mais uma vez, para vocês entenderem o gatilho. Eu preciso que feche um box amarelo, ó. Então, vamos de novo. Não foi aquele box ainda, vai ser um box acima, ó. Porque, tá vendo? Esse box ficou amarelo. Quando ele ficar amarelo, eu vou olhar, ó. Então, aqui nós temos o eixo e a média já tá encostando. Então, possivelmente, vai dar certo aqui. Eu vou deixar aqui o meu gain novamente maior, meu stop tá lá. Opa, meu stop é de 160 pontos. Opa, aqui. E se voltar vai me stopar em paciência. E bora lá. Ó, pegou a ordem, começou a andar ao meu favor, meu stop tá lá e o MACD já estava dando condições para fazer essa entrada. Aí vamos ver se ele vai fazer essa entrada, se ele vai pagar ou se ele vai dar stop. Mas o principal para vocês entenderem o que eu olho antes de fazer a entrada e também o que está acontecendo, se o MACD está dando condições ou não. O máximo que ele andou ó, foi mais ou menos uns 100 pontos e está querendo ameaçar voltar. Ah, Gi, depois de andar isso tudo, eu posso reduzir meu stop, diminuir, aí é de cada um. Tem gente que andou um pouquinho, ele deixa aqui na média de 21, porque se perder a média de 21, a maioria das vezes, quando ele perde a média de 21, ele reverte. Então, tem gente que mexe, reduziria, por exemplo, aqui, assim, mais ou menos. Mas vamos manter o stop aqui no lugar certo. E se pagar, pagou. Se não pagar, paciência, né? Bora lá. Estopou. Já vai dar um novo gatilho de compra. Opa, vamos esperar aqui. Vocês viram que ele ameaçou ficar azulzinho. Uma coisa que eu já vou dizer para vocês entenderem, ó. Vamos parar aqui. Aqui seria a minha entrada. Cruzou? Sim, tivemos um cruzamento. O MACD já está acima do eixo? Não. Então, essa entrada não é válida. Então, essa compra eu não vou fazer. Então, eu vou ter que esperar esse movimento de compra todo acontecer e me dar uma nova oportunidade de venda. Lembra, eu estou falando somente de entrada de cruzamento. Eu não estou falando de pullback ou outros tipos de entrada. Então, por isso que eu tenho que esperar um novo gatilho. Então, aqui eu vou esperar porque esse gatilho não pagou, não me permitiria fazer a entrada. Aí eu tenho que novamente esperar uma nova entrada.
Como ele já tá aqui perto, oh meu Deus do céu, pronto, já foi. Quase que já foi aqui. Vamos, né? Atrasado, mas para vocês entenderem. Quando der esse gatilho, eu vou colocar a ordem aqui só para vocês verem, mas como tá acelerado, eu não peguei a entrada no ponto certo. A minha entrada seria aqui, ó. Esse seria o ponto correto da minha entrada. O MACD está dando condições? Sim, está abaixo do eixo. A média de 9 do MACD está abaixo do eixo? Sim, está abaixo do eixo. Então, essa entrada seria uma entrada validada. Vamos de novo aqui, colocar o stop correto de R$32, um contrato, que seriam 160 pontos. Só que eu vou ter que mexer aqui, né? Porque senão eu vou ficar fora dessa entrada aqui, mas só para mostrar para vocês. Vamos colocar de novo aqui, alvo de 40 pontos só, ou põe um pouco mais, não, vamos colocar aqui pelo menos 1,5. Pronto, só para vocês verem, para vocês entenderem. Então essa entrada, ela, apesar que eu entrei atrasado, né? Aqui, mas enfim. É capaz de estopar só por conta dessa entrada em atraso, que é o que eu sempre falo para os alunos. Perdeu a entrada, entrar depois, você sempre aumenta o seu risco de stop. Ó, mas aqui o trade está andando, chegou a ameaçar apagar, vamos ver se esse trade vai pagar ou não. Mas o principal era que eu queria que vocês entendessem aonde que é o ponto de entrada. Então, para compra, é na abertura do segundo box azul e na venda na abertura do segundo box amarelo. Então, aqui, para comprar, eu compraria aqui e para vender, eu venderia aqui. Sempre na abertura do segundo box na cor, certo? Eu acho que dessa forma vocês vão conseguir entender. Aí essa operação aqui, ela tá andando, muito provavelmente ela vai pagar. Já chegou a pagar o gain mínimo de 1 para 1, que é o que eu falo, né? Muitas pessoas gostam de garantir pelo menos o gain mínimo. Ah, e se pagar o gain mínimo, você protege a operação? Se chegar a pegar o gain mínimo, é que no meu caso, normalmente o meu gain mínimo tem uma parcial. Aí eu já coloco na entrada, eu não tenho mais risco naquele stop. Certo, gente? Então é isso. Hoje é isso que eu queria mostrar para vocês. Várias pessoas me pediram porque disseram que não estavam entendendo aonde era o ponto de entrada. Eu acho que dessa forma ficou um pouco mais claro. Lembrando que eu não estou analisando o contexto para fazer essas entradas para mostrar para vocês, somente associando o cruzamento com o MACD e a média. Nada além disso, certo? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se você gostou desse vídeo, aproveita para se inscrever, deixa seu like. Se não me segue ainda nas redes sociais, na descrição tem o link. Faça parte também do grupo do Telegram. Lá tem essa coloração, caso você queira usar. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.